Considerados os melhores amigos do homem, os animais de estimação animam a casa e são garantia de uma grande amizade. No Rio, mais de 1 milhão de bichos vivem dentro de casas e apartamentos. Mas nem tudo é alegria para quem mora com seu fiel companheiro. É verdade, Ana. E na coluna Direito do Cidadão de hoje, você vai ver que a convivência entre donos de animais e vizinhos nem sempre é tão harmoniosa quanto parece. Responda rápido. O que você acha de cachorro brincando na areia da praia? Na areia eu acho que não é muito bom. Areia e água não é bom. E se o cachorro está passeando sem coleira? Muito perigoso. Já vi várias pessoas que foram agredidas por cachorro. Flávio cuida de cachorros. Ele conta que sempre presta atenção para que os animais não incomodem quem passeia pelo calçadão. Cuidado que eu tomo é para segurar firme na coleira, para não deixar eles morderem as outras pessoas. A convivência entre pessoas que adoram e as que não gostam de animais de estimação é geralmente complicada, principalmente quando o lugar de convívio é o prédio. Os bichinhos muitas vezes são motivo de brigas entre vizinhos. Dentro do apartamento gritando, latindo, incomoda, é uma coisa que você às vezes quer dormir, nem pode. Você reclama, o vizinho disse que não tem como fazer nada, fazer o quê? Toda semana, a ouvidoria da Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais recebe aproximadamente 300 ligações. 30% delas são de pessoas que reclamam de danos causados por animais de vizinhos. 10% são dos próprios donos que tiveram o animal de estimação envenenado. A orientação para os donos dos animais é que observem sempre as regras do condomínio. Em caso de envenenamento, é preciso ir à delegacia e abrir um inquérito policial. Maria Luísa tem 2 cães grandes e nunca teve problemas com vizinhos. Quando sai para passear, ela sempre desce pelo elevador de serviço e cuida para que os cachorros não pulem nos vizinhos. O fato da gente adorar um cachorro não quer dizer que todo mundo seja obrigado a adorar o cachorro. Então a gente não deve impor a presença do cachorro a ninguém, entendeu? Bem, como mostrou a reportagem, nem sempre o convívio entre vizinhos é amigável quando o assunto é animal doméstico. Por isso, para tirar as dúvidas sobre direitos e deveres dos donos de cães e gatos, nós convidamos o advogado Francisco Carreira, que é assessor da Secretaria Especial de Defesa e Proteção dos Animais. Boa tarde, doutor Francisco. Boa tarde. O Helter vai começar a nos mostrar algumas perguntas do público que tem muitas dúvidas sobre esse assunto. É isso mesmo, Ana. Boa tarde, doutor. Vamos aqui para a nossa primeira pergunta direto do telão. Eu queria saber se a convenção de condomínio pode proibir eu ter um animal em casa. Certamente, Elsa. A convenção ela é um instrumento que rege as normas particulares do condomínio, né? E, sem sombra de dúvida, o condomínio ele é uma reunião, né, de diversas pessoas que têm um interesse comum. Então, a convenção ela transparece, na verdade, o interesse da comunhão daquelas pessoas que pertencem ao condomínio. Mas existem algumas exceções. Sem sombra de dúvida, o grande problema em relação ao animal é o incômodo da vizinhança. Às vezes a convenção pode até proibir a presença de animais em um condomínio, mas cada caso é um caso. Em geral, os casos estão sendo decididos pelo Poder Judiciário, que na maioria das vezes entende que o animal não pode causar, na verdade, um transtorno à vizinhança. Agora, se você tiver um animal que não venha causar problemas, né, para os condôminos em geral, por mais que a convenção venha a proibir, né, você possa também manter esse animal dentro do seu próprio cativeiro, dando a ele todas as condições necessárias. Por exemplo, em prédios que têm apenas um elevador, porque normalmente a regra é que os animais sejam transportados pelo elevador de serviço. Quando tem um só elevador, os outros moradores podem reclamar dessa situação? Tem todo o direito de reclamar, né? É um direito que a Constituição assegura a cada morador. E, inclusive, se a própria Convenção proíbe o trânsito de animais em áreas comuns, né, áreas comuns do condomínio, com certeza esse trânsito será proibido, né? E aí o condomínio deverá procurar o Poder Judiciário para decidir efetivamente se ele tem direito a permanecer com os animais no condomínio ou não. E aí, nesse caso, o elevador e escada. Exatamente. Então vamos para a nossa próxima pergunta aqui direto do telão. Eu gostaria de saber se o morador pode ser multado por ter o seu cachorro latindo à noite ou à madrugada, o dia todo. A questão em relação ao incômodo da vizinhança era uma questão extremamente técnica e bastante peculiar. Cada caso é um caso.
na verdade, um cão latindo constantemente dentro de uma unidade condominial, isso pode ser tratado por todos os condôminos como um fato, com certeza, de incômodo à vizinhança. E os condôminos podem entender que o animal deverá ser retirado do condomínio. Importante destacar que uma coisa é um problema público em relação ao animal em área pública, e outra coisa bastante diferente é a questão do direito de vizinhança em si, que faz referência ao animal numa área de interesse particular, privado, de direito privado. Agora, nesse caso, o que é que o dono do animal deve fazer? Porque se o animal está latindo demais é porque ele está com algum problema. É procurar um veterinário, procurar acalmar esse animal, buscar a causa de tanta latição? Perfeitamente. Sem sombra de dúvidas, isso é uma expressão fática, né, e notável de que o animal está com algum transtorno ou não, ou necessita de alguma coisa. Né? Então, deverá procurar uma orientação de imediato de um técnico especializado. Certo, vamos então aqui para a nossa terceira pergunta. Queria saber se a pessoa que deixa o cachorro fazer fezes na rua pode ser multada. Certamente. Nós temos uma lei municipal aqui no município do Rio de Janeiro que prevê expressamente a obrigatoriedade do munícipe recolher as fezes do animal assim que o animal termina de defecar. Ele tem a obrigação de ordem legal, inclusive, de promover esse recolhimento. Se não o fizer, estará sujeito às sanções de ordem administrativa. E é uma questão de educação também, né? Sem sombra de dúvida. Vamos então aqui para a nossa quarta pergunta, direto do telão. Agora sim. Eu queria saber quais são as raças que tem que andar de focinheira. Perfeitamente. A lei estadual, ela prevê expressamente a obrigatoriedade de cão feroz, né, de utilizar a focinheira. Então, o pitbull, sem sombra de dúvidas, está proibido, né, em relação ao seu trânsito em área pública sem focinheira, por força de lei. Existe um horário determinado, ou seja, das 10 da noite, 22 horas até as 5 da manhã, que deverá ser conduzido com guia e com focinheira. Né? E os demais cães também devem fazer uso da focinheira devido à questão da sua ferocidade ou não. Em relação à praia, a gente viu na reportagem os cachorros soltos na praia. É proibido? Certamente. É proibido, é uma infração, inclusive, às normas de postura municipal. Né? A Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais vem desenvolvendo um árduo trabalho de educação ambiental, através de sua política de educação ambiental, né? Levando essa ideia de se fazer com que o munícipe, né, conduza o seu animal no local correto, e não no local público, né, bastante lúdico como uma praia. Para a gente encerrar, há uma ouvidoria da Secretaria, não é isso? Certamente. O senhor pode dar o número do telefone para quem quiser reclamar? Sim, é 2503-4654. 2503-4654, fazendo isso para o município do Rio de Janeiro. Né? Okay. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui no estúdio do RJ. E a conversa com o advogado Francisco Carreira continua na nossa página da internet, logo depois desta edição do RJ. Acesse e participe. O endereço é globo.com/RJTV.